Então, tá. Então, lembrem-se, né? Se vocês quiserem fazer alguma partilha que tá sendo gravado. Então, vou começar aqui de novo, né? A gente está fazendo esse encontro hoje, com essa ideia que veio muito forte, assim, para mim, que a gente precisa colocar as práticas na vida, né? Muita teoria trava a gente fica aqui, ó, né, na cabeça. Então, assim, sei muito, estudei muito, tenho muitas referências, sei citar um monte de autores, sei um monte de técnicas, fiz 25 formações, e daí? Como é que a gente vive a partir disso? Como é que a gente põe na vida? Como é que a gente integra? Como é que a gente faz isso ser algo que vai jogar a favor da gente, né? Normalmente eu digo que eu sou muito abençoada, que as minhas clientes são muito inteligentes, são muito cultas, são muito instruídas, sabem muito de muitas coisas e sabem muito de muitas coisas que eu não sei também. Então eu sempre aprendo junto. Mas a gente está vivendo numa época de muito estímulo, de muita sobrecarga. E a gente está saturada, né? Então, assim, essa coisa de viver na mente tem roubado a nossa vida, né? Assim, a nossa conexão com o nosso dia a dia. E essa quantidade de demanda, essa quantidade de estímulo, essa quantidade de cobrança, de autocobrança, e acaba sufocando mesmo a gente, né? Então, assim, às vezes a gente tá tão preocupada em fazer que esquece que a gente precisa buscar um equilíbrio, né? Do fazer, mas também do ser e do agir, né? Porque às vezes a gente está só fazendo esse fazer de uma forma automática. Mas quando a gente não está integrada, a gente fica só nesse modo aqui, ó, faço, 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 mas nem sei o que que eu estou fazendo mais, porque eu só estou executando. É o pilotinho automático ali fazendo a gente ser, vamos dizer assim, funcionar, né? Mas a gente desintegrado de quando a gente não está em coerência do nosso ser, essas ações elas podem ser inúteis até. A gente fala, nossa, eu fiz tanto e não fiz, né? Porque a hora que você vai ver, tudo que você fez não se integra em algo que você está construindo, né? E fica aquele monte de coisa perdida. E isso é muito comum no dia de hoje. Isso também gera muita insatisfação e drena muito a nossa energia, né? Mas você sabe que hoje eu preparei para vocês uma apresentação. Peraí, que eu não coloquei aqui em modo de apresentação, daí não aparece direito. Peraí. Hoje eu preparei aqui porque eu não sei se todas vocês sabem o que que é de fato a coerência, né? Opa, apresentar aqui. Ah, socorro aqui, é muito botão. Vamos aqui, ó. Pronto. Acho que assim vocês estão conseguindo ver minha apresentação aqui? Então, né? Hum, Não, tá vendo? Então tá. Agora sim. Eu Hum, consigo ver, peraí, mas acho que não tá legal, mas não porque está no modo apresentação. é, então foi isso, acabei de ver aqui. Ela foi de um modo esquisito aí. Agora sim, ela vai aparecer certo aqui. Ela apareceu de um jeito meio estranho, né? Agora sim, ela vai aparecer em tela cheia. Agora sim, né? Agora vocês estão vendo. Ah, então tá bom. Deixa eu pôr vocês aqui para cima para eu poder ver vocês. Que não tem nada pior do que eu não ver vocês, né? Não gosto de não ver vocês. Então eu pensei, como que eu posso de fato contribuir de uma forma simples e estruturada
para que a gente faça encontros de coerência e vocês realmente tenham o que integrar na vida de vocês, sabe? Com essa metodologia que eu venho praticando, que eu venho usando, e que traduza isso que eu realmente acredito e que eu tenho visto que é muito possível, né? Que a coerência ela pode ser treinada, então a gente tem um caminho para trabalhar. E quanto mais eu treino, mais eu vou sentir de verdade, né? E a partir desse sentir, eu começo a viver a partir desse modo, né? Eu falei para alguma de vocês que já estavam comigo aqui há um pouco mais de tempo, que nessa última visita que eu fiz no HeartMath, lá na Califórnia, eu encontrei pessoas que vivem a partir desse estado há 30 anos. E assim, gente, é um nível de energia que essas pessoas têm, uma vitalidade, né? Os meus professores lá, os nossos mestres, eles estão na faixa dos 70 para cima, porque eles começaram isso na década de 90 e eles já não eram rapazinhos, né? Já eram homens com seus projetos de vida e buscando respostas. E eles estão todos nessa casa, mas é uma energia, é uma vitalidade, é uma curiosidade, é um desejo de aprender, de viver, de ensinar, que não é comum nas pessoas nessa idade mais, né? Mas pode ser, porque a gente vê a partir deles que isso é possível. Mas muito mais do que isso, se vê uma comunidade, a gente estava lá num retiro com 250 pessoas, é uma comunidade que você sente a energia é diferente. O meu inglês, ele é bom, ele não é excelente, tá? Ele é entre bom e ótimo. Quando eu tô muito coerente, ele fica ótimo. Excelente, ainda não cheguei lá, Lise, mas eu vou chegar. Nancy, você tá sem som, Lise. Eu ainda vou chegar no excelente, mas quando eu estou em coerência, meu inglês fica ótimo. E quando eu estava lá, impressionante a capacidade do meu cérebro, diferente de quando eu estou aqui, de absorver, de me comunicar, de trocar e de compreender, de absorver. Então eu pude ver que realmente a gente pode viver a partir de um outro estado, e eu venho construindo isso na minha vida e buscando ensinar. E vocês são as pessoas que estão mais próximas de mim, né? Então eu pensei, por que não levar essa metodologia para que elas testem, né? Como eu venho praticado. Então, aqui, para quem não me conhece, né, eu sou terapeuta já desde 2006. Antes eu era publicitária e marqueteira, né, trabalhava com isso. Eu tenho um MBA em direção de empresas, eu tenho MBA em marketing, trabalhei muito com isso até que isso me desconectou totalmente da minha essência. Eu fui ao esgotamento que hoje chamam de burnout, adoeci, e a minha cura veio através dessa realinhamento comigo e com o que é sagrado para mim, né? Com a minha espiritualidade, que sempre foi uma espiritualidade vivida. Eu não tenho uma religião ou uma coisa muito estruturada, né? Eu vivo a partir daquilo que eu acredito, né? Então é realmente um jeito de viver, né? Que eu busco desde sempre. E aí foi a minha cura. Aconteceu assim, né? Que é um milagre, com certeza. Eu sou casada com o Eduardo, sou mãe da Ana, que foi o meu segundo milagre, porque eu não podia ter filhos. E tenho a Ana, de 21 anos, maravilhosa, né? Então, eu sou aquariana, que diz um pouco sobre mim, reikiana, vegetariana, que faz parte da minha espiritualidade, tudo isso. E eu tenho essa missão que eu abracei assim para a vida de despertar os corações e inspirar esse estilo de vida mais leve e coerente, porque eu não vejo outra saída nesse mundo louco que a gente está vivendo, né? Com cada vez mais superestímulos,
com cada vez mais competição, com cada vez mais medo, né? E essa ideia de separação que é cada vez mais forte nas pessoas, né? Essas guerras, essa situações assim de o tempo inteiro a gente precisar estar contra o outro, disputando, competindo, isso desgasta brutalmente quem nós somos e nos desconecta daquilo que realmente é mais importante, daquilo que pode nos levar para uma vida muito melhor, muito mais alinhada com quem a gente é. Então, para trabalhar essa integração, a gente precisa começar por dentro, e de dentro para fora a gente consegue se alinhar, né, e viver nesse mundo louco do jeito que ele é, né, porque a gente não tem muita opção, pelo menos eu não conheço nenhuma opção viável, né, eu não sei se seria possível, né, a gente sair daqui e viver em outro lugar sendo que a gente é, então a gente vai ter que dá um jeito de funcionar aqui. Então, antes da gente continuar e eu trazer um pouco mais de conteúdo para vocês, explicando um pouco mais sobre a coerência e como eu quero trazer aqui essa, essas práticas para vocês, eu vou convidar vocês para a gente fazer essa primeira prática para que você possa já levar para a sua vida, né? Então, antes da gente continuar alimentando a mente, vamos vir para o nosso sentir, para que a gente entenda bem rapidamente, porque a minha ideia é dar ferramentas para você viver. Então, é a partir de coisas simples que a gente pode integrar na vida, porque coisas complexas a gente não absorve. Desculpa. Então, o que que a gente vai fazer agora é sair da mente e vir para o coração. Esse nosso coração que a gente pode aprender a se conectar e a sentir, mas sentir de uma forma bem tranquila quando a gente se acostuma com ele, sem esforço. Então vamos lá. E aqui tá a receita para vocês fazerem na vida de vocês, tá? Depois eu vou dar esse slide, que é um card que eu tenho, para vocês terem com vocês. Lembrando que essa técnica ela é bem simples e eu quero te convidar a fazê-la a qualquer momento, trazendo a atenção para o coração. Primeiro passo, traz atenção para o coração, você pode pôr a mão. Segundo passo é imaginar que a sua respiração pode fluir para dentro e para fora do seu coração ou dessa região do peito, inspirando um pouco mais lenta e profundamente que o normal, num ritmo confortável, sem forçar a tua respiração. Sente teu coração, traz a atenção, respira, imagina que o ar está fluindo para essa região e expira. E você pode fazer isso de olhos abertos. E esse é o convite que eu faço para você agora, para que você possa treinar a viver a partir da coerência. Essa é uma prática para a gente fazer olhando para o que quer que seja, mesmo para o desafio. Você pode praticar enquanto você conversa, enquanto você dirige, enquanto lava a louça, enquanto está caminhando na rua, enquanto está se preparando para ir para uma outra atividade. Então, esse é o treino que eu convido você a fazer agora, de olhos abertos, trazer atenção para o seu coração. Inspirar mais lento e profundamente que o normal, imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração.
Inspira, sente teu coração e expira, de olhos abertos, trabalhando a sua atenção e a sua presença. E esse é um tempo suficiente para você fazer uma pequena mudança no que você estava sentindo. Então, agora eu queria que vocês compartilhassem comigo, eu vou até interromper aqui, para eu olhar para vocês um pouquinho, como é que foi essa pequena experiência de rapidamente fazer essa mudança de atenção, de foco e fazer, se você conseguiu fazer de olhos abertos, eu queria saber. Se puderem, quiser abrir o microfone ou escrever no chat, como vocês Eu fiquei de olho aberto. ficou? Como foi a Sim. experiência? Foi diferente de fechado. É, Foi diferente, mas é interessante. é interessante. Então, que bom. É um treino que a gente faz, e que é exatamente o caminho que eu quero ensinar para vocês, para ser uma coisa que você possa ter como um recurso para usar o tempo todo. Você pode fazer isso a qualquer momento, você pode fazer isso cuidando dos seus filhos, você pode fazer isso enquanto está fazendo o teu trabalho. Porque eu vou mostrar aqui para vocês que essa é uma forma de renovar a tua energia, né? Então, é uma forma de gestão de energia também. Quem mais quer compartilhar? Quem Eu mais posso Oi. compartilhar. Eu posso. Ah, diga? achei que já alguém abriu. Pode falar, Andréa. Posso falar? Eu me senti muito bem, eu me senti mais presente, porque eu acho que quando eu fecho os olhos e faço, a coerência cardíaca me volta muito para dentro. Uhum, E aí é como se fosse um sair de cena. E quando eu faço, eu senti fazendo de olhos fechados, é como se eu estivesse integrada com o resto, então eu não preciso sair de cena. Eu posso estar aqui em estado de presença, me conectando, e eu não preciso fechar os olhos, então eu não preciso me distanciar do que está acontecendo, eu posso trazer isso realmente para minha rotina para não precisar ter que sair muitas vezes, porque às vezes eu não consigo sair. Eu preciso me uhum. equilibrar ali com a situação que está acontecendo naquele momento. E essa coisa de fazer com os olhos abertos me trouxe uma sensação de presença mais forte do que com os olhos fechados. Pelo menos foi a sensação que eu tive, assim, de estar mais presente, de estar mais segura, de estar ali no comando realmente do que estava acontecendo, né? Maravilhosa a tua percepção, porque é essa mesma a intenção, né? A gente pode fazer de olhos fechados em muitos momentos. Então, assim, tem a hora ideal para tudo. Mas você saber que você tem esse recurso para usar aqui e agora, né? Assim, tipo, nossa, vi que vai tocar, tocou o telefone a alguém que, né, já dá aquele, disparou o coração, você vai ter que atender, respira, atende o telefone respirando, assim, tipo, vai se renovando, se reconectando enquanto as coisas estão acontecendo. Então, é um recurso muito precioso para ser treinado. A Sandra diz que fez com os olhos fechados. O dia foi agitado e trouxe calma. Pode ficar tranquila que nós vamos fazer mais uma vez ainda, mas aí uma prática mais longa, tá, Sandra? De olhos fechados, tá? Depois vai ajudar você a recarregar um pouco mais. Mas agora, nesse começo, eu queria trazer essa proposta, né? De como é que a gente vive a partir desse estado. Começa por integrar ele na rotina.
tá? E a gente não tem tempo de ficar toda hora se isolando para conseguir fazer uma prática, e muito menos criando rituais complexos para colocar no dia, né? A nossa rotina vai exigindo que a gente esteja em movimento. Então, os nossos rituais, as nossas práticas, as coisas que requerem mais recursos, elas precisam estar em momentos muito específicos, né? Então, a intenção primeira é essa. Lise, quer compartilhar alguma coisa? Não. Quer? Pode abrir. Você está sem microfone. Márcia, vou falar com todas muito rápido. Oi. Bom, só para concluir, eu estou aqui no auge da minha rotina, que você não imagina, escovando o dente de filho, botando na cama, vocês devem estar ouvindo, mas a técnica realmente com os olhos abertos já está tão dentro de mim e eu preciso passar que isso funciona, porque isso é uma aquisição que a gente faz pelo conhecimento através da Márcia, que a conheço há 2 anos, pratico no Ilhas, fiz mentoria e tudo que ela me traz é muito válido e funciona. Então, olha, vamos praticar, porque realmente, Márcia, com os olhos abertos ou com as outras técnicas, isso a gente tem que ter esse equilíbrio, essa coerência. E através da técnica bem orientada por você, é um ganho de vida que eu tenho. E a Márcia sabe, eu estou aqui, eu vou tirar agora som, vou tirar tudo, porque eu tenho meu filho autista, mas eu estou aqui com vocês. Então agora é horário de cama. Então eu estou sempre fazendo esse movimento, porque é o que me sustenta. Até eu estou aqui, só vou tirar o som, tá bom? Tá Obrigada. bom, obrigada por compartilhar, Lise. A Lise é um ótimo exemplo de quem conseguiu colocar isso na vida dela. Os desafios dela são grandes, o filho é adulto, então já faz muito tempo que ela lida com esses desafios, né? E ela precisa renovar a energia dela o tempo todo. E ela tá ali, ó, ativa, tá sempre sorrindo, né? E consegue ir lidando com os desafios, que são reais, né? A gente não está falando aqui de frescuras, a gente está falando de vida real, da nossa vida como ela é, dos desafios que a vida nos traz e que a gente precisa dar conta deles. Diga-se, tá com a mãozinha Oi, levantada? tudo bem? Boa noite a todas. Boa noite, querida. Uma pergunta, Márcia. Tem problema de fazer com o olho fechado? Não. Por que que eu tô te perguntando isso? Porque quando a gente começou, eu automaticamente fechei os olhos. Aí você falou assim para abrir. Eu tive uma certa resistência. Eu abri, gostei, senti a presença, senti que estava fazendo efeito. Mas às vezes, no meu dia a dia, eu nunca contei assim o tempo, mas às vezes eu faço isso, sabe? Às vezes Uhum, até trabalhando de frente para o computador, às vezes eu paro, respiro, sei lá, devo ficar, sei lá, 20 segundos que seja. Mas uhum, às vezes eu fecho um pouquinho o olho, né? Porque não pode ser uma coisa mais demorada. Mas, por exemplo, se a pessoa, mesmo nessa prática bem rápida, se a pessoa tiver a possibilidade, né? De fechar o olho. Você acha que isso interfere, muda um pouco? não, Simone. O convite a praticar de olhos abertos é um convite para você não precisar parar e você continuar nas suas atividades, no que você estiver fazendo, praticando, tá? Para você não ter essa necessidade, porque às vezes você começa uma conversa, por exemplo, e essa conversa começa a ficar difícil, toma um rumo que te desafia. Você pode trazer atenção para o coração e continuar conversando e fazendo a prática enquanto você está no meio do desafio, né? Então, é um treino que te possibilita ter esse recurso quando você precisar. Você pode, por exemplo, né, um exemplo que a gente sempre dá do trânsito. O trânsito em algumas cidades é muito desafiador.
E às vezes você tá lá e se desgastando no meio do dia, no meio do trânsito, em vez de você poder usufruir aquele momento para fazer alguma coisa que seja boa para você, porque, né, o ambiente está te estressando. Você não pode fechar o olho enquanto está dirigindo, mas você pode praticar enquanto você está dirigindo. Então, é mais um recurso que você tem para manter-se na presença, ativar essa calma ativa que você ativa no estado de coerência e não perder energia, tá? Então, é esse recurso. Tem algum problema fechar os olhos? Se você puder fechar os olhos, não. Eu faço, quando eu paro para fazer minhas práticas, eu faço de olhos fechados, que é uma delícia, né? Eu uso a coerência antes das minhas orações, eu uso a coerência para começar a minha meditação, eu uso a coerência para tudo, né? Que já virou uma parte da minha vida. Né? Então aí eu nem penso, eu vou praticar agora, eu já estou fazendo, entendeu? Então quando eu falo do estilo de vida, é porque é uma coisa que você realmente integra em você, assim como as outras coisas que eu quero mostrar e propor para vocês. Porque eu tenho dificuldade com coisas complexas que você tem que fazer passo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ter tal ambiente, ter isso, ter aquilo. Isso é para poucos momentos, né? Eu gosto de coisas que eu possa simplesmente fazer, né? E assim, eu para me renovar a energia, eu preciso de uma viagem, isso, um final de semana maravilhoso. Isso é muito bom, né? Quando a gente pode, mas isso são exceções. E como é que eu vivo a minha vida, né? Como é que eu fico feliz no meu dia a dia, como eu me renovo, apesar dos desafios, apesar do mundo desafiador, né? Então, essa aqui é a ideia, né? Opa, acho que eu fechei aqui. Não, tá aqui. Quero compartilhar aqui com vocês, continuar compartilhando, mas ele sumiu aqui para mim. Vamos lá. Voltou. Aí aqui, ó. Então, por isso eu vou entregar para vocês essa técnica, tá? E aqui ela pode ser praticada a qualquer momento, de olhos abertos ou fechados. Com 2 minutos, você já tem uma mudança fisiológica, tá? Então, aqui eu já estou trazendo um pouco da ciência para vocês, né? Então, 2 minutos de prática, a cada 1 minuto, a gente consegue fazer uns 6 ciclos de respiração. 2 minutos são 12 ciclos de respiração. É bastante tempo, se você for pensar. Mas é pouco. O que que você faz em 2 minutinhos, né? Então, se você tiver esse tempo, mas quando você já tem um pouco de treino, 30 segundos, ou seja, 3 ciclos de inspirar e expirar mais lenta e profundamente que o normal, já mudam a- até o teu ponto de vista, né? Que às vezes a gente está ali, não sabe como o que fazer, começa a respirar, começa a ir entrando nesse ponto aqui, ó, ajuda a neutralizar as reações emocionais no momento. Você já consegue ter uma perspectiva diferente, né? Reduz o impacto do estresse que a gente está sentindo, que faz uma renovação fisiológica rápida, né? Ajuda você não perder energia desnecessariamente e diminui a intensidade das suas reações. Então, quando chega aquele desafio que você tem vontade de dar aquela resposta, mas você vai se arrepender se você der aquela resposta. Respira. Você pode dar uma resposta mais alinhada, mais coerente, para você, inclusive, às vezes não perder a razão, porque às vezes tem coisas que chegam e atravessam a gente de um jeito que se você está incoerente, você vai dar uma resposta incoerente, né? E você pode se arrepender, né? Então eu queria trazer para vocês assim esse conceito bem simples do que é a coerência, né? A coerência é esse alinhamento entre o coração, a mente e as emoções. Então, quando eu estou nesse estado de coerência pessoal, eu estou alinhada,
no meu coração, na minha mente e nas minhas emoções. Isso promove essa mudança fisiológica para esse estado fisiológico mesmo, que se chama coerência cardíaca, né? E esse estado, ele traz esse equilíbrio interno, que na medicina eles chamam de homeostase. Então a gente entra num estado mais coerente que se assemelhar a esse estado de homeostase. Isso impacta o ambiente à nossa volta. Então, aqui, dessa coerência pessoal, como eu sempre falo lá no Ilhas, a gente acaba trazendo um impacto para o ambiente, né? Para o que está à nossa volta e para o que está ao nosso redor, mas também para o planeta, né? E aqui eu gosto muito desse slide que ele traduz um pouco de como a partir de nós a gente impacta esse ambiente, né? Porque o coração, ele tem um campo eletromagnético que é 5.000 vezes mais potente que o campo do nosso cérebro. O campo do cérebro, ele está aqui, ó, em volta da cabeça. O campo do coração, ele se expande de forma toroidal, 360 graus a partir do meu coração, né? Então, por todos os lados, a gente tem, vamos dizer assim, essa amplificação da nossa energia, essa irradiação da energia, né? Então, isso faz com que a gente comunique sem dizer. Então, se eu estou num estado mais coerente, o que eu estou enviando de energia, ele também é mais coerente, né? Ó, um coraçãozinho batendo aqui, que bonitinho, ó. Os nossos coraçõezinhos batendo e espalhando a energia, o que a gente está sentindo, né? E aqui, para vocês entenderem o que é que a gente irradia e o que é a incoerência e o que é a coerência, eu gosto desse gráfico aqui do HeartMath. Isso aqui é retirado de uma pesquisa onde eles estimularam uma mulher, né? A pesquisa foi feita com uma mulher na faixa dos 30 anos. Primeiro estimularam ela a entrar num estado de frustração, né, intencionalmente, do jeito que ela estava, lembrar numa situação que deixava ela muito frustrada, muito irritada, e foi estimulada essas emoções nela enquanto ela estava sendo medida aqui. Então, aqui eu tenho a frequência cardíaca, né, os batimentos por minuto, e a frequência dela foi em torno de 80. Opa, eu bati aqui sem querer. Em torno de 80 até 90, com, né, uma média aqui de 75, mais ou menos. E aqui é o tempo que isso foi medido, então foi 200 segundos. Esse estado, que é o estado que traduz o jeito que o nosso coração bate, né, a variabilidade da nossa frequência cardíaca, que é essa medição entre o espaço de um batimento e outro, e ele nunca é linear, porque se ele for linear, uma linha reta no eletrocardiograma é uma pessoa que está morta. Então, nós temos a variação, isso é vida, né? Agora, se o meu coração está batendo dessa forma aqui um pouco mais caótica, nos estudos mostram que esse estado ele está relacionado com como a gente está se sentindo, não importa o batimento por minuto. Aqui é uma imagem de como você está se sentindo e como teu coração bate. E esse estado aqui é um estado que inibe as funções cerebrais. Então, é um estado de inibição cortical, né? É um estado que você tem menos clareza mental, é um estado que te coloca num piloto automático, mas de reatividade. Sabe o que você ouve falar da luta e da fuga? É o estado do estresse traduzido no teu coração, ele é assim. Então, ele é um estado que prejudica a tua performance. Aí deram um tempo com ela nesse experimento e ela começou a praticar a coerência, né? Respirar, sentindo o coração e ativar emoções renovadoras, qualidades associadas ao coração.
E aqui nessa prática, ela foi convidada a ativar a apreciação por algo ou por alguém na vida dela. E olha, mesma faixa de batimento cardíaco, tá? Então, aqui, ó, 90, 90, 60. Então, ela não teve uma, assim, porque o coração bateu mais, o coração bateu menos. Não é isso. É o ritmo, o fluxo mais harmonioso desses batimentos cardíacos. Esse intervalo até um batimento cardíaco e outro, que é medido, é a variabilidade da frequência cardíaca, que a gente consegue medir isso a gente tem equipamentos de biofeedback para medir isso, né? No caso, por exemplo, do HeartMath tem esse sensor, né, que eu coloco aqui na orelha e conecto no celular com um aplicativo e consigo medir e posso ver isso aqui. Quando eu estou incoerente, fica assim, falo que é feio, né? Esse ritmo caótico, e quando eu entro em coerência, esse ritmo bonito aqui, né? Essas linhas mais harmoniosas, mais coerentes, mais bonitas. Mas tem também um aplicativo gratuito que você consegue com o dedo na câmera do celular. Você consegue medir e ver isso aqui em você. A gente pode usar isso para treinar, para entender quando você está em coerência ou quando você não está, para que você aprenda como é que é teu ritmo. Tem pessoas que adoram uma gamificação, então gostam de ver essas imagens, e outras pessoas se estressam com isso. Então depende de como você lida, né, com essas questões. Mas essa aqui é uma imagem de como é você incoerente, né? E você está enviando essa energia, e você coerente também está enviando essa energia que você está enviando, né? Isso é natural. Mas a coerência, eu enxergo ela não só como uma prática, eu gosto de olhar para ela como uma forma de viver, por isso que eu chamo do estilo de vida leve e coerente, né? Ela é uma estratégia de gestão de energia, pessoal. E se você fizer uma analogia de você com uma bateria interna, né? Aqui, ó, quando que é o momento de recarregar uma bateria? Quando ela está esgotada, é isso aqui que você faz com o teu celular, você espera ele desmaiar para você colocar ele na tomada, ou quando você percebe que a energia está ficando baixa, você vai lá e põe na tomada, né? Então, se isso aqui fosse você, aqui você está no seu melhor estado, e aqui você está completamente esgotada. Aqui não existe o seu melhor, né? Aqui existe o seu melhor, mas entre isso e isso tem um longo período, um longo percurso, e aqui tem muito recurso que a gente pode usar para que isso aqui não aconteça, tá? E eu gosto de fazer essa analogia, né, da bateria e a gente ir pensando na gente como uma bateria mesmo, que precisa ser recarregada. E a gente tem que pensar, como é que eu recarrego essa bateria? Só dormindo? Será que eu recarrego a energia? Só comendo? Será que já é o suficiente para recarregar a energia, né? Eu aprendi com o tempo, porque eu tenho esse problema aqui, né? Eu, quando estou fazendo alguma coisa que eu gosto, eu não vejo o tempo. Eu sempre brinco, acho que algumas de vocês já ouviram falando que eu não nasci com um relógio instalado, né? Isso faltou na minha programação, não veio com o relógio, não tenho noção do tempo, né? E eu vou até a hora que eu não aguento mais. Então, isso é um problema. E isso me fez ter que buscar recursos, estratégias e formas de cuidar de mim para que isso aqui não aconteça, porque senão eu não percebo, né? É uma coisa que é um defeito, mas que também me leva a ter que desenvolver coisas muito importantes e que a gente às vezes acaba se esquecendo, né? E a questão da nossa energia pessoal também está ligada com essa palavra resiliência.
que para o HeartMath, que é o conceito que eu absorvi, não é aquela resiliência assim, tipo, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser resiliente, nada me derruba, eu sou, né, assim, uma guerreira, né? Na verdade, a resiliência que o HeartMath trabalha é um conceito de você, é como se fosse a sua capacidade, deixa eu até voltar aqui nessa imagem. É como se fosse a sua capacidade, né? Então, aqui é a minha capacidade máxima da minha energia carregada, né? Então, é a minha capacidade de me preparar. Então, eu me preparo carregando a minha energia, dormindo bem, cuidando da minha rotina, várias formas de ter a minha energia carregada. Mas também a minha capacidade de me preparar, né? De como eu estou na situação do desafio, como eu enfrento o desafio, e também na capacidade de me recuperar depois dos desafios, né? Então, é essa que é a ideia da resiliência, né? Assim, ó, e aqui. Olha o que que a vida está fazendo com a gente. Muitas tarefas, estresse, correndo contra o tempo, as coisas não acabam nunca e a gente fica nesse modo aqui e aqui a gente se esgota, né? Então a nossa energia pessoal, ela precisa o tempo todo estar sendo nutrida, né? E a prática da coerência ajuda a gente a lidar melhor com esses desafios do dia a dia. E aqui para você pensar, mas como que eu sei se eu estou drenada? Como que eu sei que eu preciso me recarregar? Um indicativo bem simples é a reatividade, tá? Então, se eu estou nesse modo reativo, você vai perceber que você está sem paciência, você está exausta, ou você tem tensões no corpo, a tua bateria está baixa. Agora, se você está presente, você vai responder com mais clareza, você vai ter mais equilíbrio e você sente que você está com mais energia, né? Então, assim, se a gente pudesse fazer uma escolha, a gente escolheria estar nesse modo aqui, ou mesmo nesse, que aqui, assim, tipo, já tô com o farolzinho baixo, né? Então, o ideal é a gente tentar se manter aqui. E quando chega nesse ponto, assim, tipo, que, tô começando a perceber, eu escolho o que eu posso fazer para voltar para cá, né? Para não permitir que eu chegue aqui, porque quando eu chego aqui, as coisas já deram errado, tanto para minha saúde, quanto para os meus relacionamentos, quanto emocionalmente, espiritualmente, de todas as formas. E é isso aqui que a gente não pode deixar acontecer, né? E a ideia, né, que eu trago é que a coerência não é só uma prática, ela é um modo de viver e que a gente pode praticar de qualquer momento, com os olhos abertos ou fechados, como a gente treinou, fazendo pequenos momentos de pausa, aonde a gente pode recarregar essa bateria interna, né, essa energia. E aqui vem o conceito importante que eu quero trazer para vocês, que pausa é coerência em movimento. E existem muitas formas de fazer pausa. E a gente pausar é um momento de integrar para depois agir. E o que a gente faz normalmente, a gente acha que não tem tempo para pausa e a gente já vai direto para ação. E daí a coerência já era, né? E o que que eu trago de novidades para vocês? Porque algumas de vocês aqui já fizeram até a mentoria, né, do Ilha de Coerência, já viram os conceitos do HeartMath, mas isso que eu vou trazer aqui vocês não viram, porque essa é a parte autoral desse projeto, né? Ela é baseada em vários estudos que eu fiz, mas é baseado também nas minhas práticas, né? E inspirado num trabalho de uma médica americana, a doutora Sandra, que ela trabalhou a ideia dos descansos sagrados, né? E eu integrei isso dentro da metodologia do HeartMath para poder trazer
como 7 antídotos para a nossa vida ser mais leve, né. Então, são estratégias de autocuidado, de presença, que têm o objetivo de te ajudar a restaurar a energia e se reconectar dentro de um ritmo que seja mais natural, mais fluido para você, com pequenos momentos, mas sabendo fazer as escolhas certas, porque, eh, a gente separa em 7 áreas diferentes. Mas aí existem exercícios que a gente precisa fazer para mapear isso e você entender o que funciona para você e quando. E você ter ali, vamos dizer assim, um cardápio só seu, né? Como eu estou me sentindo? O que vai restaurar minha energia agora? E isso é muito simples, é muito mágico quando a gente começa a viver a partir dessas oportunidades de trazer essa simplicidade para esses momentos e que são muito poderosos, né? Então, eles te ajudam. Quando você entende esses antídotos e você faz esse mapa, né? Então, primeiro a gente vai entender o que drena e o que nutre. A gente vai fazer um mapa de onde a gente está em termos de emoções e entender a partir desse mapeamento feito por você, para você, com a minha ajuda, claro, aonde você precisa de qual tipo de estratégia para se renovar rapidamente. E a gente daí integra isso na sua rotina, coisas muito simples, tá? Então a gente pode fazer assim, tipo, ó, eu tô me sentindo assim, então o que que eu tenho à minha disposição que eu já sei que é um antídoto para mim? E eu posso fazer essa escolha sem precisar de recursos externos ou de investir dinheiro. Às vezes sim, porque se o teu antídoto for ir ao cinema, pode custar uma entrada no cinema. Se o teu antídoto foi sair para tomar cafezinho com uma amiga, também pode custar alguma coisa. Ou se teu antídoto for, por exemplo, alguma atividade artística, pode ser que você não tenha os recursos, os equipamentos, mas fora isso, a ideia é que você tenha o que você usa, o que você tem à sua disposição, ou você vai construir isso dentro da tua rotina, né? Trazer para vocês as ideias, a compreensão do que são as pausas regeneradoras e a importância e vocês sentirem como esses momentos de presença, porque esse é um treino importante que a gente tem que fazer com a coerência, te mantém mais conectada com você, com o que está à sua volta e com as pessoas. E aqui tem chaves muito importantes para melhorar os nossos relacionamentos, sejam eles familiares, profissionais, de amizades, enfim, né? E como a gente se mantém com uma coerência emocional mesmo em meio aos desafios, né? E aqui tem um pequeno resumo do que são esses 7 antídotos, aonde esses 7 as categorias, né, aonde esses 7 antídotos entram. Então, esses são caminhos de renovação, né, e eu chamo de antídotos porque eles têm horas que a gente está envenenado mesmo, a gente precisa de um antídoto e essa analogia, né, para mim faz muito sentido. Então, tem momentos em que o tipo de cansaço que eu sinto, ele requer algo no corpo para recuperar. Outros momentos, você pode fazer o que você quiser de descanso no teu corpo, não muda o teu nível de energia, porque não é aí que você precisa se restaurar. Pode ser que isso venha de uma necessidade de restauração na tua mente, pode ser que o que você precisa é no âmbito das suas emoções. Às vezes, a necessidade do descanso, ela é sensorial, ela vem de uma sobrecarga dos seus sentidos.
Em outros momentos, você percebe que o que você precisa para descansar é a criatividade. Algumas vezes é buscando relacionamentos que você pode estar esgotada, mas as interações sociais podem te recarregar naquele momento. Não que isso funcione sempre, é de acordo com o tipo de esgotamento que você está sentindo, de cansaço, que a gente vai entendendo qual é o tipo de antídoto que eu posso usar para esta situação. Só que com esse mapeamento que a gente faz, isso fica fácil. Você já vai entender, falar "Ó, o que eu posso fazer. A gente tem, vamos dizer assim, esses recursos já mapeados, né? E também tem momentos em que a renovação de energia, ela vem através da espiritualidade. Agora, não adianta eu achar que sempre a espiritualidade resolve, nem achar que sempre dormir resolve, ou comer resolve, ou ficar no escuro, em silêncio resolve, né? Porque para cada situação eu tenho uma forma diferente de me renovar. Mas isso aqui tudo junto com a coerência cardíaca. Então, tem as técnicas de coerência, tem as técnicas do HeartMath, bem simples, que com o treino a gente faz bem rápido, que são associadas a esses momentos. Então, eu fiz esse mapeamento e eu tenho usado isso na minha vida, né? O livro base é esse aqui, ó, dessa metodologia, né? Esse daqui, o Descanso Sagrado. Mas do jeito que eu aplico não está aqui, né? Aqui foi a base da fundamentação teórica de eu separar desta forma, né? E daí eu fui integrando as técnicas do HeartMath e praticando na minha vida, né? Esse livro eu comprei no começo do ano, então passei aí um bom tempo e quando eu vi que eu estava me perdendo de tanta coisa que eu assumi de responsabilidade esse ano, eu falei, nossa, agora eu tenho que pôr à prova isso, que eu venho estudando e que eu venho praticando e às vezes esquecendo, e vai e vem, e eu estruturei e falei, não, agora eu preciso ensinar, porque se eu já entendi como funciona, não, é uma metodologia que eu não posso, né, que sentido tem se ficar só para mim, né? E essa daqui é uma máxima que eu acredito muito, que cuidar de si não é luxo, né? Às vezes a gente pensa que tem que colocar o mundo inteiro na nossa frente, mas não é um luxo, ela é uma base para uma vida melhor, para que eu realmente tenha amor disponível para contribuir com o outro, né? E assim a gente constrói um mundo melhor. Mas vamos parar aqui, que eu falei bastante, né? E queria saber o que que vocês acharam dessas minhas ideias. Será que isso faz sentido, né? Como que chega aí para vocês tudo isso que eu trouxe aqui? Eu acho que se você experimentou tudo isso e está repassando, é porque você tem a ciência do que pode transformar as pessoas, né? Isso acho que é muito importante, porque a presença em si já é um dom, eu acho. Estar presente, né? No momento que as coisas Sim. acontecem. E é uma coisa que a gente, às vezes, foge disso, né? Foge da presença para não encarar os desafios. Então, acho importante, sim. E tá muito desafiador, né? O mundo aí fora, né, Tá, Arlete? sim. Até esses dias, né, eu te sugeri não se conectar muito com as notícias, porque, né, é tanta coisa É, que é nos, muito, muito pesado, né? que pode, assim, nos sobrecarregar muito e nos desconectar também do que está acontecendo em volta,
Uhum. né? Então a gente tem que pensar em partir da coerência pessoal, ou seja, eu comigo, porque Uhum. eu envio informação para o ambiente, eu Uhum. comunico a partir de como eu me sinto, em como eu estou. Então eu acredito que o trabalho interno, ele não é egoísmo. Ele é uma necessidade para a gente viver melhor e conviver melhor, né? Uhum. É, nos momentos em que eu estou incoerente, a casa desmonta em cima de mim aqui, Uhum. literalmente, falando da minha família. Então, assim, é muito notório, né? Os dias que eu estava mais estressada, meu Deus do céu, só piora. Só piora. Parece que a casa vai cair na minha cabeça, né? Então, a hora que eu volto, me reconecto, me alinho, embora lá fora nada mudou, dali a pouco lá fora começa a mudar. É impressionante, assim. Cada vez que eu me esqueço disso, eu tenho que me lembrar e é rápido esse processo de reorganização por causa do treino, né? Uhum. Então, assim, no começo parecia estranho, mas eu fui, né, insistindo, fui criando os meus métodos, como é que eu me lembro de praticar, isso é uma coisa super importante, pegando algumas dicas, desenvolvendo as minhas próprias estratégias. Em que momentos isso é fácil para mim? Às vezes, do Uhum. jeito que é fácil para mim, para você não é, porque não combina com o teu ritmo de vida, né? Então, o que faz sentido é para você, né? Então, assim, eu tenho várias dicas, mas Uhum. qual é aquela de ouro para você? Né? Você fala, Uhum. não, isso daí para mim funciona, né? Porque meu Uhum. estilo de vida é assim. Então, como é que eu pego isso e faço isso ser uma realidade, né? Porque assim, se a gente pega no Instagram, isso eu olho muito pouco, tá? O Uhum. Instagram, eu deveria consumir mais, mas eu não tenho paciência de tanta abobrinha que eu vejo, assim, Ah, informação, tanta, desinformação. tanta dica superficial que você fala assim, tá bom, minha filha, né? Agora vamos, né? Vamos Mas na olhar para isso prática, com mais seriedade, com mais honestidade, né? Assim, e com o chat GPT, então, você chega lá e fala assim, ah, me dá aí um carrossel com 10 dicas. Tem hum, gente que eu acho que nem leu o que escreveu ali. Eu tô falando sério, então assim, eu não lido muito bem com a falta de honestidade intelectual. Assim, hum, então assim, e agora, vocês tomem muito cuidado nessa Black Friday, porque o pouco que eu vi ali, eu fiquei de cabelo em pé. Vocês vão gastar dinheiro com hum, coisas que vocês nunca vão usar. É aquela hum. coisa assim, que você passou no shopping, tinha promoção, na loja você entrou, comprou 5 blusas que estava super barata, e daí um ano depois você acha ela com Que etiqueta eu no estava armário. falando? Onde é que eu estava com a É, cabeça? é. Não, isso para mim é imperdoável. Você ter Hum. coisa com etiqueta no armário depois de uns dias, porque Hum. eu compro, eu já quero Usar. usar assim, porque para que que eu coloquei meu dinheiro nisso? É para eu usufruir, né? Ou foi por um motivo específico, ou foi porque eu gostei muito. Então, é para colocar na vida, que nem os objetos, né? Que eu sempre falo para vocês. Não guarde aquela louça linda só pro dia que vier a visita. Usa! Não quer usar todo dia? Usa de vez em quando, escolhe, né? As coisas bonitas são para o seu usufruto, né? Se vai deixar para quando? Gente, eu tenho uma tia que quando ela faleceu, as minhas irmãs encontraram caixas de louça, a louça Chá. dentro da caixa. Ela nunca usou, sabe? Panelas, ela era uma super cozinheira, estava na caixa. Então, para que que ela colocou aquele dinheiro ali e ela não usufruiu de uma coisa que ela desejou? Então, isso não é justo a gente fazer com a gente, sabe? É justo que a gente usufrua de tudo que a vida nos oferece, né? E escolha coisas que nos fazem bem,
né? Então, isso é uma coisa que eu sempre vou falar, porque o exemplo, eu sempre fui assim. Então, isso é parte da minha natureza. E me choco ver isso, o oposto disso nas pessoas, né? Eu acho que se eu tenho disponível é para eu usar, é para eu usufruir, né? Por isso que eu vejo a abundância na vida. Porque sempre as coisas são abundantes na vida para mim, porque eu fico feliz com elas, né? E não estou falando de coisas caras, de coisas, ai, eu não vou ficar mais feliz porque custou sei lá quantos mil. Isso não me faz feliz. O que me faz feliz é usufruir daquilo naquele momento, né? Eu não vou ficar mais feliz com uma flor que custou R$ 200 na floricultura mais cara do que com a flor que custou 30 no mercado, entendeu? Como essa daqui, acho que custou 50 no mercado. Ela vai ficar aqui 2 meses, no mínimo, me fazendo feliz. Entendeu o quanto ela vale? Não o quanto ela custa, é o quanto ela vale. Ela vai durar no mínimo 2 meses bonita, que é mais ou menos o que uma orquídea dura. Então, esses R$ 50 foi super bem investido, né? Então, são essas coisas assim que eu meço, né? Por aí. Eu mereço isso. Eu mereço ser feliz com as pequenas coisas, né? E como eu disse, eu não seria mais feliz se ela tivesse custado 5 vezes mais. Então, não é o preço, né? É o quanto eu vou poder usufruir disso. Isso é uma fonte de renovação de energia para mim. A natureza, a beleza, né? Eu sei disso, eu já mapeei. Então, eu sempre que posso, eu me cerco disso. Mas pode ser que para você não faça sentido. Você deve ter as suas formas. Eu tenho outras também, isso é só uma, né? Mas pode ser que para você seja uma coisa completamente diferente. E é possível a gente mapear isso e entender, olhar e falar assim, assumir isso. Porque às vezes algumas pessoas têm até dificuldade de assumir o que realmente gosta, o que realmente faz bem, né? Às vezes até com as mães, isso é muito comum com nós mães, né? Ah, mas o que que você quer fazer? Ah, tanto faz, pode escolher você. Você nem sabe o que você gosta mais, né? Ó, a Ana Helena já deu risada ali, né? Fez sentido, né? Eu já passei por isso, falando assim, ah, vocês podem escolher. Aí a vegetariana vai no chão na churrascaria, porque eles escolheram ir na churrascaria. Daí o que que eu posso reclamar? Eu não me posicionei antes, entendeu? É assim que a gente tem que começar a se apropriar das coisas na nossa vida e entender. E em alguns momentos eu vou fazer concessões, com certeza. Em alguns momentos a família inteira vai na churrascaria. Eu só pergunto: tem alguma coisa para eu comer lá? Eles falam: não, tem um buffet enorme de salada. Eu falei: então tá bom, então eu vou. Nesse dia eu dou uma desconectada aqui na minha cabeça daquilo que está acontecendo em volta e vou. Não vou pela comida, eu vou pela companhia. E fica tudo bem, porque é uma escolha que eu faço. Eu tenho consciência disso e eu vou com essa consciência e fica tudo bem. Não estou forçando a minha natureza, não estou indo contra mim. É diferente, né? Se eu não tivesse consciência, se eu fosse lá revoltada, eu ia perder muita energia, ia sofrer e ia ser uma pessoa desagradável para as outras pessoas Chata. que estavam comigo, né? Chata, desagradável, insuportável, né? Já se incomoda, mas tem certeza que você não vai comer depois de 20 anos que me conhecem assim, mais até. Mas eu sempre respondo, não, obrigada. Porque isso não é sobre eles, é sobre mim, né? Eu não estou obrigando ninguém a aderir ao que eu quero, ao que eu escolho, ao que eu acho melhor. Mas também não sou obrigada a aderir o que o outro acha melhor. Entendem quando eu aceito quem eu sou, como eu sou, e entendo que eu posso viver no ambiente
entendo que eu impacto o ambiente, faço as minhas escolhas, mas também tenho o meu espaço. Eu tenho o direito de fazer as minhas escolhas, né? Eu não sou obrigada a comer o que todo mundo come, a vestir o que todo mundo veste, a assistir o que todo mundo assiste, a achar bonito o que todo mundo acha. Mas eu posso respeitar o que o outro quer comer, como o outro quer vestir, o que o outro quer assistir. E assim eu consigo conviver. Tem momentos que eu vou precisar me afastar um pouco, porque aquilo não me faz bem. E outros momentos eu posso escolher estar junto com a minha bateria bem carregada e não me afetar com a situação, né? A gente brinca que os encontros de família às vezes são muito desafiadores, porque você vai encontrar aquela pessoa que desde criança te provoca, que desde criança traz para você desafios de relacionamento. E você não vai querer criar uma guerra ali no meio do jantar de família, né? Mas você pode se preparar para ir para esse momento, que é um momento desafiador que você não pode escolher. Ah, quando você pode escolher, tudo bem, mas o problema é quando você não pode escolher, né? Então, essas questões que são questões da vida, né? É que eu não estou falando de coisas sobrenaturais ou que estão distantes da nossa rotina. Por exemplo, de desafios muito pontuais que são muito grandes, tipo, tá, estou me fazendo mestrado. É muito específico, né? A Vivi que está aqui está fazendo mestrado. É muito específico, é muito desafiador, é muito intenso. É aquele momento que gasta muito a energia. Como é que eu vou gerenciar? Mas isso é um momento da minha vida, é uma fase que vai passar, né? Agora eu estou falando da nossa rotina, mas se você desenvolve as questões para a rotina, a hora que chega o desafio, você já sabe o que fazer. E você vai ter que intencionalmente ter mais estratégias, ou ter estratégias mais consistentes para você não se perder, né? Que eu falei do mestrado, porque vi aqui a Vivi, e eu até hoje não conheci ninguém que fez um mestrado e não ficou louca no final, né? Assim, é uma coisa que não sei por que que Socorro! acontece. Ó, Desafiador. então, é desafiador, né? Mas seria desafiador também se você estivesse escrevendo um livro. Seria desafiador se você estivesse em transição de carreira. Seria mais desafiador ainda se você estivesse passando por uma separação, um rompimento de relacionamento, seja afetivo, seja de trabalho, né? Assim, tem momentos que são mais intensos, né? Uma dificuldade dentro da família. Tem momentos que são mais intensos. E que daí a gente requer ainda mais estratégia, mais treino e às vezes um planejamento específico para lidar com isso, como se faz planejamento para transição de carreira, né? Nunca acreditem que você pode sair do teu trabalho e começar a fazer alguma coisa no digital que você vai ficar milionária, tá? Por favor, não caiam em conto do vigário, porque o negócio é difícil, mas é possível, com planejamento, com realidade, né? E com uma estruturação da tua vida, das tuas finanças, dos teus relacionamentos, é super possível, pode ser maravilhoso, você pode ter um ganho enorme na tua vida, inclusive de alegria, né? Se você se propuser a isso. Eu só peço que vocês tomem muito cuidado para não acreditar em ilusões, porque hoje nas redes sociais, às vezes parece que é muito fácil, né? E não é. Eu não vivo do digital, tá? Eu já tentei e falei, isso não é para mim. Tentei já há 2 anos atrás. Falei, isso aqui é coisa de gente doida, né? Eu não vou embarcar nisso e ter que fazer essas fórmulas malucas e a dedicação é absurda e você se perde de você, porque daí você tem que entrar num esquema que te desconecta. E isso não vale a pena.
Tá, então eu tô lá um pouquinho no digital para vocês não esquecerem de mim, para vocês me encontrarem, para a gente, né, ter só um ponto de conexão, mas a minha vida acontece online, que eu atendo gente de todos os lugares, e com muitos projetos em grupo, que é o que eu gosto, né? Eu não sou uma pessoa que gosta de fazer tudo sozinha, né? Eu gosto de estar com pessoas, então. Isso é parte do meu autoconhecimento e que é muito importante que você tenha sobre você, para você entender como você funciona melhor. O meu marido, por exemplo, detesta fazer coisa, não tem sócio de jeito nenhum a vida inteira. Ele faz todo o trabalho dele há quase 40 anos, todo sozinho. Eu que ajudo ele porque eu sou muito corajosa de trabalhar um pouco com ele, né? Mas ele faz tudo sozinho. É o como ele funciona melhor. Ele trabalha com grupos, mas é a metodologia dele, é o esquema dele, é o jeito que ele acredita, né? E é o oposto de mim. Eu estou sempre buscando parcerias, né? Então, qual que está certo? Os dois, porque é como funciona para mim, é como funciona para ele, né? Então, quando a gente fala que não tem jeito certo, não tem jeito errado, tem o seu jeito, né? Esse é o seu jeito que vai funcionar. Então, isso é importante, assim, que a gente compreenda. Então, meninas, alguma pergunta até aqui? Que eu quero apresentar para vocês, né? A proposta que eu falei que eu ia apresentar e fazer uma prática para a gente fechar aqui, que é muito gostoso, né? Eu adoro. Eu, eu tenho uma dúvida. Eu trabalho já com terapia há uns 6, 7 anos e são práticas que eu posso usar também na minha prática terapêutica? Ah, sim. Você pode usar do teu jeito, né? Assim, Uhum. eu tenho uma certificação, então eu aprendi como ensinar. Eu aprendi como usar, eu aprendi a ciência por trás disso, né? Para conduzir os processos, tanto terapêuticos quanto os de mentoria. Mas a respiração focada no coração, Ana Helena, você pode ensinar para quem você quiser, tá? Eu vou mandar esse card ali para vocês. Essa é um bem que você faz para as pessoas ensinar essa técnica, né? Lá no Ilha de Coerência eu falo, ensinem para as crianças, né? Isso é uma causa que eu tenho vontade de abraçar, mas eu não sou especialista em crianças, eu não tenho esse caminho trilhado na minha vida, né? Na educação, mas se eu puder estimular as pessoas a fazerem isso, eu sempre faço, porque quem puder fazer vai estar contribuindo, né? Então, como eu encontro pais e mães e educadores, né, eu falo, façam isso vocês, que vocês é que são os multiplicadores que podem chegar, né? Eu queria ter aprendido isso quando minha filha era pequena, mas só fui aprender depois que ela já estava moça, né? Então, acho que ela teria ganhado muito com isso, se ela tivesse aprendido desde pequena. Teria sido muito bom para ela. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ele some. Tecnologia é assim, meninas. Em México, isso aqui sabe que tem horas assim que a gente pensa que tá tudo ali, a hora que você vai ver, ele não tá. Então, aí eu criei para apresentar para vocês de uma forma bem simples, né? Esses encontros de coerência na vida, né? Eu queria ter feito a jornada de vida leve e coerente com vocês e o tempo não permitiu. A agenda ficou maluca. Esses últimos 6 meses foram de uma intensidade, de uma produtividade assim fora do comum, que me exigiram muito e acabou me tirando dos meus projetos individuais, porque foram trabalhos em grupo, mas valeu muito a pena, né? Tudo que vem agora vai recompensar essa dedicação. E como eu falei para vocês domingo, né? Eu estava fazendo lá uma prática e me perguntei o que que eu preciso fazer nesse ano ainda
para eu terminar esse ano feliz, com assim satisfeita com o que eu me propus e o que eu consegui realizar. E daí vieram vocês na minha mente. Eu tenho que fazer algo para elas, né? Tenho que me dedicar e realmente tornar real um trabalho que seja simples e factível, dentro das minhas possibilidades, de tempo, de energia, de agenda. E daí eu pensei nesse formato, eu falei, por que não levar esses antídotos que eu venho usando, que eu já falei um pouco em lives, eu já falei em alguns momentos, mas eu nunca ensinei desta forma, né? Falei, então eu vou propor isso, né? 5 encontros para a gente treinar a coerência, para a gente sentir de verdade. Ontem alguém me falou lá no Ilha de Coerência que nunca sentiu. E para que você possa viver realmente o que te importa na tua vida como ela é, não é pensando em criar uma vida imaginária, desconectada, né? Então, esses 3 verbos que são muito importantes para mim: o treinar, sentir e viver, né? Até que a gente tenha isso integrado no estilo de vida, que é como eu digo para vocês que eu vi lá no HeartMath, o pessoal vivendo realmente dessa forma, e eu senti a energia dessas pessoas, e não foi uma ou 5, foram muitas pessoas que eu senti isso. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida, e é isso que eu quero ensinar, não tenho mais dúvidas disso, né? Então eu estruturei de um jeito que fica leve para mim e que eu acredito que possa ser possível para vocês também. Com 5 encontros de 1h30, mais uma sessão individual comigo, daí para a gente falar só de você, o planner com as práticas, esses antídotos e você pode chamar de desafios, porque, né, são pequenas coisas assim que a gente pode se colocar como um desafio de praticar. As técnicas oficiais do HeartMath, né, que eu tenho, sei como integrar elas aqui, né, e o acompanhamento e o acolhimento nesse período, né? Então, realmente para treinar até sentir e viver essa coerência. Esses 5 encontros, para a gente conseguir integrar, eu pensei em fazê-los nas terças-feiras, mas se o grupo preferir, eu também posso fazer nas quintas. É só uma questão de ajustar com quem quiser fazer, se é melhor terça ou quinta, nesse horário das 7h30 às 9h, né? Fica gravado, pode assistir depois. Ah, não posso estar ao vivo, posso assistir a gravação? Tá lá. Ah, assisti a gravação, quero refazer os exercícios, que a gente vai fazer exercícios, pode assistir de novo para ver, rever, né? Não tem prazo de validade, tá escrito errado aqui, eu assisti. Não tem prazo de validade, você pode acessar por 6 meses. Enquanto o Hotmart estiver lá funcionando, vocês podem acessar, porque eu gosto de pôr lá que é um jeito que eu sinto que fica mais organizado, porque isso é importante para mim, que você saiba onde está, que você consiga acessar de qualquer lugar, fazer no seu tempo, do seu jeito. E eu fiz já assim o cronograma. Essas datas são pensando em terças-feiras, né? Então seria as próximas 2 terças-feiras. Aí eu vou viajar, então tem uma pausa de 2 semanas. Nessa pausa de 2 semanas tem exercícios para fazer todos os dias para integrar o que a gente viu nos 2 primeiros encontros. E daí, quando a gente volta, tem outras 3 semanas, aonde a gente vai pegar tudo isso que já foi visto, praticado, e colocar de uma outra forma que você comece a viver isso, de uma forma mais intensa, para você chegar num Natal maravilhosa, feliz, as pessoas olharem para você e falar, nossa, tem alguma coisa diferente em você, né? Pra você fechar o ano com a tua energia bem diferente. Para você, assim, ó, o mundo tá um caos, mas aqui dentro eu tô sabendo conduzir as coisas por um caminho
muito mais produtivo, que você vai ter muito mais, assim, boas respostas da vida, né? E isso é importante. E no meio disso aqui você vai entender o que que é o meu mindset de abundância, o que que eu olho para a vida e enxergo isso como uma realidade, né? Porque às vezes é uma questão do ponto de vista que a gente tem. E no meio desse cronograma, a gente encaixa a sua sessão individual comigo, tá? Então, assim, no meio desse programa aqui, que é para realmente a gente fechar o ano. E a última sessão a gente já faz um planejamento para o ano que vem, né? O teu planejamento, você já olha para você e já vai projetando, visualizando, né? Criando o que que você quer a partir de agora, para poder encerrar bem feliz o ano. E o valor que eu fiz é bem menor do que seria se você tivesse esses encontros todos comigo, né? De verdade, assim, individuais, só nós duas, né? E eu fiz por um valor assim que eu acho que é possível, né? E pelo Hotmart pode parcelar. E vocês sabem que o Hotmart, quando parcela, ele cobra lá os juros deles, né? Que isso é juros do cartão. Mas se alguém preferir fazer no Pix, daí pode fazer direto para mim, que daí eu consigo fazer o valor que eu recebo do Hotmart, né? Porque esse valor de 497 tem todas as taxas que são da plataforma. O valor que eu recebo, na verdade, é esse aqui. E vocês podem pensar até dia 2 porque a gente começa dia 4, né? Mas quem decidir antes, eu já tenho os exercícios para começar a fazer, porque no dia 4 a gente já começa trabalhando, né? Eu já vou trazer conteúdo, mas é para trabalhar, a gente vai trabalhar esse tempo todo em você, tá? Não são encontros onde eu vou ficar falando e você não vai fazer nada. É na vida, né? Então é para a gente praticar. E essa importância de entender esse fluxo, né? Desse equilíbrio, porque pela experiência que eu tenho, e você, Ana Helena, como terapeuta, já deve ter vivido isso. Tudo que a gente faz o tempo todo só gratuitamente, a pessoa que recebe, às vezes, tô falando de todas as pessoas, não estou personificando ninguém, muitas vezes não dá o devido valor, né? A minha terapeuta, para me corrigir disso, anos atrás, ela falou assim, Márcia, não teve até hoje, ela tem uns 20 anos a mais que eu. Essa terapeuta super experiente, maravilhosa, que inclusive está no nosso grupo, que é a Arlete Ferrari, que ela falou assim para mim, ela falou, Márcia, eu não vi nada dar certo vindo desses trabalhos gratuitos. Ela falou, diferente do voluntário. Quando eu vou numa instituição de uma forma, estou trabalhando voluntariamente, é diferente, né? Mas o trabalho, assim, ela falou, não flui, né? E eu acho que ela tem razão, porque eu tive várias situações onde eu pude medir isso ao longo desses muitos anos aí de trabalho com pessoas, né? E para terminar, essa frase que eu amo, que cada vida tem os seus desafios, mas cada coração tem uma resposta, né? E a gente tem que buscar a resposta no seu coração, tá? Era essa apresentação que eu fiz para vocês. Muito boa. Então, essa é a proposta, o que eu pensei, né? E eu vou gostar muito de poder trabalhar com quem tiver com vontade de trabalhar, né? Porque comigo os encontros terapêuticos são de acolhimento, com certeza, mas a mentoria é de trabalho, né? De pôr a mão na massa, é de execução. Então eu misturei um pouquinho dos dois para que a gente possa ter realmente o trabalho em você, para que você coloque isso
na tua vida de verdade, e não só como mais uma teoria que você vai estudar, que daí eu poderia gravar um curso, você vai lá e assiste às aulas, ou então assiste às aulas de alguma outra forma, mas se você não colocar na tua vida, não vai mudar nada, né? Pense em quantos cursos você já assistiu na vida e pense em quantas coisas você de fato colocou na tua vida, né? Passou a praticar. E o meu objetivo é que você passe a praticar. Aí você vai entender a teoria. Eu vou te embasar, mas só o que você precisa para falar, entendi o porquê que isso funciona. E não te dar aulas de fisiologia e daí você sai de lá com toda a fisiologia na tua cabeça, mas e no teu coração? Cadê? E na tua vida, e na tua energia, tá? Então a ideia é fazer alguma coisa que vocês realmente integrem. Sim, e você, pelo seu conhecimento, com tudo, e é uma oportunidade, é um presente de Natal, porque além de ter um grupo, se der certo, eu acho que é uma oportunidade individual, realmente, né? E pela novidade que você está falando, porque você que trouxe pelo estudo desse livro e agregou com outras coisas, eu achei bem convidativo, achei. Bom, que bom que você se sentiu assim, Lise. Ficou feliz, porque essa é a ideia. Ah, Eu me interesso muito, porque eu estudo coerência cardíaca, li acho que uns 4 livros do Joe Dispenza, ele fala muito sobre isso, Ah, né? E eu acho tão importante, só que eu não consigo, não tenho didática para ensinar, então acho que é isso, você vai me dar o que está me faltando. Eu falo para as pessoas, mas eu não consigo empolgar elas que nem eu sou de praticar. Então acho que o que você vai ensinar é perfeito. Se for nas terças, eu posso, na quinta eu tenho um outro grupo, não consigo. E eu gosto de fazer o ao vivo. Então, se fechar na terça, eu quero com certeza. então a minha intenção é fazer na terça, porque fica melhor dentro do meu fluxo, né, da minha vida aqui, né? Então, eu fico feliz. E o Joe Dispenza, ele usa, né, a metodologia do HeartMath, a Heart-Brain Coherence, que ele ensina, mas ele traz muita informação. Então, tornar isso simples, às vezes é muito difícil, né? E muitas pessoas que conseguem praticar as meditações dele, que são mais complexas, não conseguem explicar porque é muito É conteúdo que muito ele traz. intenso, é. É, Muita E coisa. exige mais consciência, né? Você pega uma pessoa que está no meio desse caos e tenta explicar, a pessoa não consegue alcançar. a Arlete, que está aqui, você já foi quantas vezes, Arlete, para o Não, fui uma retiro? vez só. Uma vez. Eu bem Então, que mas queria já ter ido muitas vezes. muitas vezes. eu Uma ainda não fui maravilha. nenhuma. Eu ainda Pois está aqui é. nos meus Nos sonhos. teus sonhos, é. Eu Mas ainda ele é vou. muito, muito, muito bom. Eu estive com ele no retiro do HeartMath, né? Mas Hum. não tive nenhuma oportunidade de passar 7 dias ou 10 dias me dedicando só a Fazendo meditar. meditação, nós fizemos uma meditação que durou 7 horas, da Você acha? glândula pineal. Foi uma Olha, coisa, acordar de madrugada, fazer Começa todas às as 4 da práticas. manhã, né? Você já sai de madrugada para É. meditar. Então, e aí, e daí tem uma coisa que eu já ouvi de algumas pessoas que vão a muitos retiros, não só do Joe Dispenza, retiros normais, fala assim, o problema é que eu tenho que voltar para minha rotina. E voltar para E, casa. é, e daí o que que eu trago disso para a rotina, né? Então eu saí transformada daquela imersão. E daí eu chego na minha casa com os mesmos desafios na minha rotina, e daí, como é que eu faço tudo isso que eu senti vir para a prática, né? Então, a minha abordagem do meu trabalho é justamente como é que eu vou viver a partir disso, Hum. né? Então, como é que isso faz sentido na minha rotina?
Porque A senão, eu realidade é de adoro cada ir um. para retiro também, é uma delícia. Você volta assim, né? Você fica toda feliz, mas o que sobra disso é o que vai fazer com que eu viva melhor. Hum, É. é verdade. Márcia, Simone, Oi, Si. eu super me interessei, já, na verdade, já sou interessada há muito tempo, estava até esperando você falar com a gente sobre isso esse ano, porque você tinha dito, né, que ia... Acho que você já tinha falado que esse ano você pretendia, né, fazer Sim. alguma coisa com o nosso grupo e tal. Eu só preciso ver, porque às terças, por volta de 8, 8h30, hoje até eu consegui adiantar, mas normalmente às terças, 8, 8h30, eu tenho um compromisso. Aí eu vou tentar, já a partir de amanhã, entrar em contato com a pessoa para ver se eu consigo mexer nisso, porque eu também, como a Ana Helena, né, falou, eu prefiro também. Na terça. É, não, o que eu ia falar é ao vivo também, porque eu acho Ao vivo. que tem uma aula não, um encontro e tal, tudo bem. Agora, todos eu acho que perde, né? E acaba que eu me conheço, porque aquele workshop, Ah, até hoje eu não não foi lá fiz, fazer. Márcia. Não, até hoje eu não fiz. Tá lá disponível ainda. Infelizmente. Eu sei. Mas, é, mas eu entendo, Simone. Eu também prefiro o ao vivo. Né? É uma coisa assim, pessoal. Tem pessoas que têm a É. disciplina ou tem o que gostam mesmo, né? E tem gente que gosta também de assistir gravado, sabe por quê? Porque gosta de assistir tudo em velocidade. Ah, Tem gente Ah, que está alterando a frequência cerebral, assiste tudo é, na velocidade 2. E ainda é, mais eu que falo assim, calma, tranquila, tem gente que o cérebro não tem paciência. Daí já quer, prefere ficar correndo. assistindo, correndo. Mas isso traz prejuízos cognitivos. Então, tomem muito cuidado. De vez em quando, dá uma acelerada em uma outra coisa, tudo bem. Agora, tomem cuidado, porque isso traz prejuízos cognitivos também, né? O tempo todo, né? É verdade. não, mas assim, quando é uma aula, né? Por exemplo, a pessoa está dando uma aula, mas aí não tem participação de ninguém e tal, uma aula gravada, por exemplo. Aí eu não me importo. Eu fiz uma pós inteira só EAD, né? E não era ao vivo. Mas quando é com interação, eu prefiro. Eu fiquei muito chateada de não ter conseguido participar daquele workshop, Ah, que pena. porque acaba que eu até posso fazer sozinha, obviamente, mas não é a mesma coisa, né? É verdade. Aí alguém falou que era velocidade. Não, velocidade Ó, 2 eu não a consigo Ana. entender, mas até 1,5 por aí, às vezes eu coloco. Mas é o que eu disse, de vez em quando você dá uma É, aceleradinha, tudo bem, mas para tudo a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai mudando a configuração cerebral e depois você vai ter dificuldade de interagir na vida. Eu não estou falando de você fazer É, isso de sim, vez em quando, né? Mas tem que tomar um certo cuidado com isso, porque tudo é treino. A gente tem que é tomar verdade. cuidado, né? Mas eu não vou dar 100% de certeza agora, porque eu só vou ver esse outro compromisso, mas eu quero muito. Ah, que bom, fico feliz, Ci. Muito Também, feliz. fiquei feliz de você ter vindo com essa novidade pra gente agora no finalzinho do ano. Meu coração estava gritando aqui que eu precisava fazer e eu não podia não atender esse chamado, sabe? E assim, Uhum. eu falei, bom, eu vou fazer, não criei antecedência, não fiz nada que o marketing manda fazer, fiz do jeito que é possível e vou ficar feliz com quem vier. Né? É um movimento bem orgânico mesmo. E se vocês quiserem convidar alguém para participar também, fiquem à vontade, se vocês se lembrarem de alguém que faça sentido, porque eu sei que virão quem puder nesse momento e quem estiver pronta para isso nesse momento, né? E vai ser uma delícia. Eu vou amar fazer esse projeto com vocês, esses encontros, né? Mais alguém quer trazer alguma coisa? Senão a gente já vai fazer nossa meditação aqui para encerrar, né?
Então, vamos lá, vou tomar aqui minha aguinha. E vamos então para nosso momento. Agora que vocês gostam, trazer uma conexão mais profunda com o coração e promover um estado mais de relaxamento mesmo, para dormir bem essa noite. Então, sente-se numa posição confortável e traz a atenção para o teu coração, colocando a mão no coração, começando a fazer esse alinhamento a partir desse toque. Onde você põe sua mão, você leva a tua energia, a sua atenção. E inspirando mais lenta e profundamente que o normal. Imagina que o ar pode fluir para dentro e para fora do seu coração. Inspirando mais lenta e profundamente que o normal, num ritmo que seja confortável para você. Inspira, sente teu coração e expira. Vai se permitindo sair completamente da mente sobrecarregada, que pensa, que julga, e vir para o seu coração, se permitindo sentir, perceber, experimentar as emoções e as sensações que o seu coração puder te trazer. Mantendo a respiração focada no teu coração durante toda essa prática. Inspira, sente teu coração e vai mantendo esse ritmo mais lento, profundo e confortável. E se a partir de agora eu te convido a ativar uma emoção renovadora, uma qualidade do teu coração que você gostaria de sentir mais nesse momento, ou pode ser até uma sensação de calma, de equilíbrio, de tranquilidade, harmonia, para você sair da agitação e se conectar mais profundamente com o seu coração. Ativando uma sensação de calma interior, e procurando relaxar no seu coração, enquanto você respira, se permita ir se conectando mais profundamente com o seu coração e buscando esse conforto, essa calma. E a partir desse estado de calma, nesse estado mais coerente, conectado, eu te convido a escolher
Qual qualidade do seu coração você gostaria de ativar mais na sua vida? Qual emoção você gostaria de ter mais disponível, mais presente, mais integrada em você no seu dia a dia? Você pode começar por um estado de mais presença e escolher que emoção você gostaria de sentir mais ou de ativar mais em você. Pode ser a gratidão, o ato de apreciar mais as coisas, a vida, as pessoas. Mais gentileza, generosidade, bondade. Mais espaço interno para escutar. Mas também pode ser amor, alegria, entusiasmo, coragem, paciência. Enquanto você respira, sentindo o teu coração, se permita ativar essa força e se conectar com essa energia dentro de você, a partir do seu coração. Mantenha-se conectado com o teu coração, sentindo essa emoção. E para trazer um pouco da tua espiritualidade para essa prática, sabendo o que é sagrado, o que é divino para você, te convida a ativar o amor divino, essa conexão com algo maior do que você. E se nutrir a partir desse amor sagrado, mais elevado, espiritual. E ao inspirar, permita que essa energia se integre no seu coração, levando a tua energia, tua frequência. E nutrindo cada célula do teu corpo com esse amor que contribui para a tua vitalidade e para a tua presença. Conecte com esse amor, com essa energia e permita-se alegrar no seu coração, recebendo esse amor. E irradie esse amor
por cada célula do teu corpo, permitindo a tua energia pessoal ser renovada, ser elevada e você ser altamente nutrida a partir dessa força que o seu coração coerente está gerando nesse momento. Respira, sente teu coração e permite essa energia ser integrada em você. E a partir desse estado mais coerente, eu te convido a fazer para o teu coração uma pergunta que você queira fazer, começando a frase com um direcionamento. Diga, meu coração, e fale um pouquinho com ele. E depois fique em silêncio, respirando no teu coração esse amor. E permita-se receber uma sensação, uma resposta, algum sinal. E eu te convido a estabelecer uma intenção sincera consigo mesma, de voltar até esse lugar no seu coração, sempre que você quiser ou precisar. E permita que teu coração se comunique com você através de alguns dos seus sentidos, ou mesmo através de sinais, sincronicidades, através de mensagens que podem chegar até você. E te convido a agradecer teu coração que te trouxe até aqui. Dar boa noite para o teu coração, para que vocês tenham uma excelente noite de sono regenerador e que você se sinta bem com você mesma. Muito obrigada por esse momento, Muito bom, por essa honra de estar aqui com vocês. muito bom. Vocês são realmente como eu sinto no meu coração, né? São pessoas especiais que o campo vai trazendo para mim, cada um por um caminho, cada uma de um jeito, cada um com o seu próprio universo, né? E isso é muito bom. Eu sou muito grata por isso. Muito obrigada. Obrigada a todas. Boa Obrigada. noite. Obrigada. E se vocês quiserem compartilhar como foi, ou fazer alguma, abrir o microfone, fazer alguma partilha,
Sinta-se à vontade. Muito obrigada, viu, meninas? Vocês realmente me fazem entender que eu tenho que seguir e ser muito fiel ao que eu sinto, ao que meu coração me pede, né? E esse treino também facilita o acesso à intuição, né? E vale muito a pena. A Deb escreveu aqui, calma e serenidade que estava precisando. Que bom, Deb, que você achou que você precisava. Fico feliz. Obrigada, Vivi. Vivi, eu tô precisando de você, depois tenho que falar com você. Boa noite, gente. Foi muito, muito bom. Boa noite, Bri- gente. Vamos. Eu espero para ver se fecha então na terça e a gente conversa. Ah, sim, não, a gente vai fazer, com certeza. Com Então certeza. tá. É, Então tá bom. Tá bom. depende de vocês quererem, né? Que sozinha, é claro que eu não faço nada, mas eu sinto que a gente vai fazer sim. Eu Acho sinto que que vai vai dar ser certo. bom. Boa noite. Confio. Tchau, gente. Boa Obrigada. noite. Tchau, Ótima boa noite. semana. Tchau, Obrigada. obrigada, Márcia. Obrigada, meninas. Boa noite. Obrigada. Então a Obrigada gente a vai todos. se falando, vocês me chamem para a gente definir então Ok. essa turma linda que vai se formar, tá bom? Tá Obrigada. bom, obrigada. Obrigada, boa noite. Boa Beijo. noite. Um beijo.